amados irmãos, eu desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Amém? Queria convidar a irmã aqui do teclado. Enquanto eu prego com a voz, você prega com os dedos. Deixe Deus te usar, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, que escreve São João, capítulo de número 5. João capítulo 5. Nós leremos alguns versículos. À medida que você for encontrando o texto, manifeste-se dizendo glória a Deus. O texto vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e ressequidos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. E o primeiro que nelas tocasse, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Toma o seu assento. Antes de mais nada, eu quero aqui expressar o meu sentimento de gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui nessa noite. Deus seja louvado pela vida do pastor Marcelo Pantoja, que carinhosamente nos recebe aqui nessa noite, e eu me sinto muito feliz em poder retornar a essa casa. Pastor Alan, Deus abençoe, alegria poder revê-lo. A última vez que nós tivemos contato, o senhor estava lá em Florianópolis, né? Que Deus abençoe o senhor e a sua casa. Gente, eu estou muito bem acompanhado. Está ali meus 2 velhinhos, meu pai e minha mãe. Levanta aí. Está lá. Você deve estar se perguntando: da onde é que saiu esse homem desse tamanho, né? É muito amor, irmão. É muito amor. Eu sou muito mimado. Por isso que eu cresci assim. Deus abençoe pai, Deus abençoe mãe. E meu amigo diácono Felipe Rossini. Deus abençoe. Vamos falar de Bíblia? Vocês não querem ouvir a palavra? Eu estou sentindo que vocês não foram muito com a minha cara. É impressão minha? É impressão, né? É bom mesmo. Então vamos lá. Eu gosto muito desse texto. A narrativa do texto é recheada de detalhes, e são os detalhes que Deus escolhe para poder falar conosco. O texto vai começar dizendo que depois de um certo tempo, Jesus resolve subir a Jerusalém, porque ali estava acontecendo uma festa. Há dentro da hermenêutica um princípio chamado de o princípio da incidência, que vai dar validade a um texto e a uma informação pela incidência que essa mesma informação tem na Bíblia, pela repetição da mesma. É verdade que o texto não vai dizer para a gente qual é a festa que está acontecendo, mas por causa da incidência dessa festa no Evangelho de João, nós temos aqui 8 milagres que você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia. Desses 8 milagres, 6 deles acontecem durante a festa da Páscoa, e o texto faz questão de dar ênfase a isso. Esse faz parte desses 8 milagres. O texto não fala qual é a festa, mas por causa do princípio da incidência, acredita-se que essa festa é também a festa da Páscoa. No hebraico, Páscoa é Pessah. Na nossa cultura, Páscoa tem a ver com o coelho colocando o ovo de chocolate. Na cultura judaica, não. Na cultura judaica, Páscoa fala primeiro de passar por cima. Do dia em que Deus resolve enviar a morte sobre o Egito, e ela passa por cima da casa dos filhos dos hebreus, sem que os atinja. Mas há um detalhe que me chama a atenção, porque Deus comunica a Moisés e lhe faz um pedido.
E o pedido é: Moisés, você vai pegar um cordeiro, vai imolar esse cordeiro, e com o sangue do cordeiro, você vai pintar o umbral da porta da casa dos meus filhos. Porque por volta da meia-noite, a morte vai passar pelo Egito, mas aonde houver a marca do sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Veja só, grande parte de nós, ou todos nós, somos dependentes de alguns ou da maioria dos serviços públicos que o nosso governo nos oferece. E a gente bem sabe que por causa da corrupção, da má gestão, a maior parte desses serviços, eles não nos atendem da forma que nós precisaríamos. Assim, nós acabamos recorrendo a serviços particulares. E é fato, há momentos em que esses serviços entram em colapso, seja por qual motivo for. O que mais nos preocupa é a área da saúde e também a segurança pública. Porque quando os dois falham, nós nos tornamos totalmente dependentes e também estamos alheios a algumas situações e escravos a outras. E veja só, a segurança pública tem falhado grandemente conosco. Nós nos tornamos prisioneiros dentro das nossas casas. Temos medo de fazer algumas coisas, porque pode ser que aconteça algum tipo de fatalidade se nós assim as fizermos. Mas eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Pode até ser que o sistema de segurança pública do Distrito Federal venha falhar com você, mas você está guardado e protegido pelo melhor sistema de segurança que existe, que é a marca do sangue do Cordeiro. Em alguns momentos eu até vislumbro Satanás lá no inferno. Alguns vão dizer assim, fazendo uma reunião. Pensa aí, Satanás, os seus demônios, arquitetando algum projeto contra a sua vida e contra a minha vida. E ele até vem, porque ele é astuto e sagaz. Mas no auge da sua sagacidade, quando ele chega diante de mim e de você, e vê que nós estamos marcados pelo sangue do Cordeiro, ele tem que dar meia volta e bater em retirada, porque aonde tem marca do sangue do Cordeiro, ele não pode tocar. Páscoa fala disso. Páscoa fala de proteção. Você está protegido por Ele. Eu vou repetir, você está protegido por Ele. Essa proteção não falha. Mas há outro detalhe que chama a minha atenção na Páscoa, outra verdade. Porque naquele dia só morreram os primogênitos do Egito. Na nossa cultura, primogenitura não fala nada. Mas na cultura oriental, o primogênito é o reflexo da continuidade do legado de um pai. Sobre ele está a herança, tanto espiritual quanto material, que o pai deixa e pode oferecer. Quando a gente fala de primogênito, a gente fala de continuidade de história. Naquele dia, Deus está dizendo em outras palavras para Moisés: Moisés, vocês podem até estar preocupados, porque o peso da mão de Faraó sobre você está muito grande. Mas deixa eu te dizer algo e te lembrar de uma coisa. A continuidade da vossa história não é vossa responsabilidade. A continuidade da vossa história é responsabilidade das minhas mãos. Sabe por que no meio da caminhada a gente se desespera por um momento? Porque a gente chega a crer que somos nós quem somos os condutores da continuidade da nossa história. Mas quem conduz a continuidade da minha história e da sua história não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não é aquilo que nós fazemos. Quem garante a continuidade da nossa história, independente das circunstâncias, é o Eterno. E Ele me trouxe aqui essa noite para te lembrar disso. Ele vai dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo. Não há pandemia, não há provação, não há nada que possa impedir a mão do Eterno de completar a obra que foi iniciada. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Portanto, Páscoa fala primeiro de proteção. Páscoa também fala de continuidade. Mas o que mais me chama a atenção
E me rememora a pregação de George Thomas, um dos heróis da fé, século 17. Ele passeava pelas ruas de Londres quando se depara com uma cena, a figura de um garoto. Esse garoto tinha em uma de suas mãos uma gaiola. Dentro dela haviam 3 pássaros. O que chama atenção nos pássaros é que os mesmos não sabiam voar. E convenhamos, pássaro é feito para voar. Se não voa, é inútil, não serve para absolutamente nada. Isso logicamente irrita o garoto. E por causa disso o garoto começa a maltratar os pássaros. O pregador, ao ver a cena, se sente constrangido. Se compunge a ir até o menino e de repente começa o diálogo. E o pregador pergunta: quanto você quer por eles? O garoto responde, em tom arrogante: você não os quer. Esses pássaros são inúteis, eles não sabem voar, não servem para nada. O pregador insistente olha para ele e diz assim: diga-me o preço, estou disposto a pagar. O garoto, a fim de que ele desistisse da compra, lança um preço exorbitante para o contexto da época e diz: dê-me 10 libras. O pregador, sem palpitar, arranca a carteira do bolso e paga o preço. Antes que o garoto vire as costas, ele abre a gaiola e liberta os pássaros. O garoto, sem entender, pergunta: mas por quê? O pregador responde: é porque esses pássaros nasceram para ser livres. Em uma conjectura do próprio pregador, os pássaros somos nós. Estávamos com as asas quebradas e impedidos de alçar voo por causa do pecado. A gaiola representa o pecado. Porque pecar é muito bom. Se não fosse bom, a gente não pecava. E o problema do pecado é que a primeira vez a gente peca por curiosidade. É aquela história, está todo mundo fazendo? Então eu vou lá e faço também, porque se está todo mundo fazendo é porque é bom. É o tal do argumento ontológico universal. Mas não é bem assim. Porque você peca a primeira vez por curiosidade, o problema é que você gosta tanto da primeira, que você vai lá e peca a segunda porque gostou muito da primeira. A terceira vez você peca não porque gostou da segunda, é porque já não consegue mais ficar sem a sensação do pecado. E quando você se dá por si, você já se tornou escravo do pecado. Porque a intenção do pecado não é satisfazer o seu desejo. A intenção do pecado não é te dar prazer. A intenção do pecado é te aprisionar, te escravizar. E é isso que Satanás faz com a gente. Coloca uma gaiola. Você acredita que está abafando, mas na verdade você se tornou escravo, está preso. Não consegue voar, não consegue sair dali. E para completar tem um garoto que é a figura de Satanás. Porque tudo que Satanás precisa é de uma pequena brecha. Um pequeno pecado. E através dessa pequena brecha, ele resolve te maltratar com toda sorte de maldições que existe. E nós estávamos assim, aprisionados pelo pecado, com as asas quebradas e sendo maltratados e torturados pelo diabo. Só que tem um porém. Um dia, o bom pregador que é Jesus Cristo resolveu vir à terra. E é como se eu pudesse visualizar o diálogo. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E que Satanás é o príncipe desse século. No hebraico, o termo príncipe tem a mesma conotação de dono. E Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e entregues ao príncipe deste século. Então é como se eu pudesse ver Jesus chegando diante de Satanás e perguntando: quanto? Quanto você quer por eles? Satanás olhando para ele dizendo: não, você não os quer. Esses aí, eles não servem para absolutamente nada. E ainda tem um porém. Eles vão te aprisionar. Depois disso, eles vão te desferir 5 quarentenas de chicotadas menos uma. Ou seja, 199. Vai ser com um azorrague. Um chicote de couro com 3 pontas. Eles lixavam couro. Jogavam piche e pedaços de chumbo. Para poder fazer com que as tiras colassem na pele. Na ponta de cada uma dessas tiras, eles amarravam um pedaço de osso de carneiro bem afiado.
Porque quando os algozes, que eram homens selecionados a dedo, geralmente os mais altos e mais robustos do exército, para que as chicotadas fossem com bastante intensidade e força, quando eles desferiam as chicotadas, o couro colava na pele, os ossos pesavam, fincavam na carne, e quando eles puxavam, vinham pedaços de carne viva. A história vai dizer que o mais resistente dos condenados não suportava sequer até a 20ª chicotada, porque o intervalo entre as mesmas era muito curto, e a dor era tão intensa, que o condenado, que estava debruçado sobre um tronco de madeira de cerca de 1 metro de altura, morria asfixiado. Só que Jesus suportou 199. Alguém vai perguntar por quê? Como? E eu respondo com uma única palavra: amor. Amor. Charles Swindoll vai dizer que não foram feridas que foram abertas. O corpo de Cristo é literalmente dilacerado, ao ponto de que provavelmente era possível ver o seu pulmão através dos buracos formados na pele. Muito sangue se esvai. Depois disso, eles até vão te coroar. Só que tem um detalhe: vai ser uma coroa de espinhos. Espinhos de 9 centímetros de comprimento, rígidos como ferro. Você conhece melhor a anatomia do corpo, sabe que é na cabeça por onde percorre a maior quantidade de sangue do corpo humano, porque é lá onde está o cérebro, e é no couro cabeludo que estão os vasos sanguíneos mais sensíveis. Eu tenho o privilégio de ter 2 metros de altura. Eu sou meio desengonçado. Todo lugar que eu chego, geralmente eu bato a careca. Aí abre um talho. Se você quiser chegar perto depois, minha cabeça é cheia de cicatrizes. Demora para parar de sangrar. Sai muito sangue. Agora imagine Jesus, com o corpo dilacerado, recebendo uma coroa em sua cabeça. A história vai dizer, e a Bíblia também relata, que aquela coroa não fora feita para ele. O formato era irregular, era feita sob medida, mas para o outro condenado famoso da época, Barrabás. Portanto, para que ela fosse afixada na cabeça de Jesus, houve a necessidade de que os soldados se forçassem ao ponto de ter que batê-la com um martelo. Agora imagine você, os espinhos dilacerando o couro cabeludo de Cristo, o sangue saindo. E o detalhe é importante, porque quanto mais sangue sai, mais fraqueza entra. Depois disso, eles vão te entregar um patibulum, um pedaço horizontal de madeira, com cerca de 56 quilos. A essa altura, provavelmente Cristo já havia perdido pelo menos a metade do seu sangue. Estava fraco. Agora tem que subir o Morro Caveira, o Gólgota. Terreno íngreme, cerca de 2 quilômetros de extensão. Terreno irregular. E no topo desse morro, eles vão te crucificar e arrancar até a última gota de sangue que corre nas tuas veias. Preço alto, tão alto, que é como se eu pudesse ver Jesus engolindo a seco. E o texto bíblico me autoriza a fazer essa analogia, porque em Marcos capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus vai ao Getsemane, ou Getsemane, que traduzido é prensa de óleo. Por que Jesus vai à prensa de óleo? Porque, segundo o doutor David Stern, a tradição regia que era ali o lugar onde os homens angustiados iam fazer as suas orações, porque acreditava-se que ali Deus enviava um anjo com unguento que curaria a angústia da alma aflita daquele homem. Permita-me abrir um parêntese. Essa noite, essa casa, a Adak, é o Getsemane de Deus para a tua vida. Eu não sei se você adentrou aquelas portas com a sua alma tomada por angústia,
por ansiedade, por depressão. Mas nessa noite eu quero ser profeta de Deus para você. Levanta a mão assim, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nessa noite o anjo do Senhor já está aqui. E há um unguento do céu sendo deliberado sobre a sua vida. Se era angústia, nessa noite Deus ministra paz e alegria sobre a sua alma. Se era depressão, nessa noite Deus ministra cura e você sai daqui refrigerado pelo eterno. Você que está assistindo aí do outro lado da tela, seja tocado por Ele e curado nessa noite. Aleluia. E Jesus começa a sua oração dizendo: Abba! Essa é uma pequena partícula da língua aramaica. Não tinha sentido lógico até o século 3 depois de Cristo. Ou seja, não tinha significado. Até então, nada mais era que a expressão de um grunhido de uma criança, que está tentando articular as primeiras palavras e não consegue. Aí ela fala: Abba. Se os discípulos estivessem ali acordados, ouvindo a oração de Cristo, pensariam: como pode um homem no auge dos seus 33 anos falar como uma criança, como um bebê? É porque tem hora que a angústia faz isso com a gente. A angústia tira o equilíbrio. No auge da angústia a gente procura palavras, mas não consegue articulá-las. Há momentos na vida que a única coisa que a gente vai fazer de joelho, porque a única coisa que a gente vai conseguir é apenas chorar aos pés daquele que sabe discernir o que diz uma lágrima. Jesus está expressando o auge da sua humanidade para o eterno. E nós criamos, pastor Alain, uma mania muito feia. Nada contra a você fazer uma terapia, a ir a um psicólogo, mas nós nos tornamos dependentes da psicologia. E é comprovado pela neurociência. A mesma parte do cérebro e a mesma quantidade da liberação de hormônios que há durante o período em que estamos deitados no divã de um psicólogo ou assentados à frente dele numa cadeira confortável. Durante uma terapia, é a mesma parte que se ativa e a mesma quantidade de hormônios que é liberada quando dobramos os nossos joelhos para fazer uma oração. Eu chego à seguinte conclusão: não há melhor terapia do que a terapia que se faz dentro do quarto de porta fechada. A gente só está precisando de muito psicólogo e terapia porque a gente está muito pouco tempo dentro do quarto de porta fechada e com o joelho dobrado. Nessa noite o amigo Espírito Santo está dizendo para você o que é preciso no meio dessa angústia para que você seja curado é que você dobre os joelhos e fale com Ele, derrame as lágrimas aos pés daquele que pode fazer alguma coisa por você. Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. João Calvino vai dizer que naquela hora Cristo vislumbra o cálice da ira de Deus e se sente atemorizado. Mas ele conclui a sua oração dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E na cruz do Calvário, no último suspiro, Jesus ergue a cabeça. E ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai. A expressão tetelestai da língua grega tem 4 sentidos distintos. Mas o que eu mais gosto deles tem a ver com um comprador negociando com o vendedor. O comprador chegava diante do vendedor e perguntava o preço do produto. O vendedor olhava para ele e dava o preço. O comprador negociava. Quando chegavam em um consenso e o comprador pagava o preço pelo produto, o vendedor batia na mesa
e gritava bem alto para que todos do mercado ouvissem: Tetelestai, que quer dizer, o preço já foi pago. Só 3 irmãos entenderam, eu vou explicar para você dar glória. É como se na cruz do Calvário, Jesus estivesse diante de Satanás. A última gota de sangue está descendo. O preço pedido foi a última gota de sangue. Jesus olha para Satanás e diz: eu acabei de pagar o preço. A partir de agora, eles são meus. E porque eles são meus, eu estou abrindo a gaiola e os fazendo livres. 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 Você é livre. Na cruz do Calvário, Ele te conferiu a liberdade necessária para que você pudesse estar aqui essa noite. Você não é mais escravo de Satanás e nem do pecado. Você é livre. Aleluia. Páscoa fala disso. Páscoa fala de proteção. Páscoa fala de continuidade de história. Páscoa fala de liberdade. E essa festa vai acontecer na cidade de Jerusalém. Jerusalém. Jeru é lugar. Shalem é a conotação certa, ou a fonética certa, do termo que nós falamos tanto, Shalom, paz. Ou seja, Jerusalém é a cidade da paz. E o que eu mais gosto na paz é porque Cristo, quando está com seus discípulos, Ele olha para eles e diz assim: olha, eu vos dou a minha paz, mas eu não vos la dou da mesma maneira que o mundo dá. Ou seja, o mundo também tem paz. Só que tem um detalhe: a paz que o mundo oferece tem prazo de validade. E o prazo de validade dela é curto, acaba junto com o álcool, acaba junto com a droga, acaba quando termina a festa, a balada. A paz que Cristo oferece não. Essa paz rompe as barreiras da eternidade. É interessante, porque cada um de nós temos um contexto de paz diferente. Para mim, paz é uma coisa, para você é outra. Está ali meu velho é cearense. Para ele, paz é chegar em casa, comer um macarrão, um pedacinho de rapadura. Eu sou baiano. E aí eu quero desmitificar uma mentira do diabo. Porque dizem que todo baiano é preguiçoso. Isso é mentira, irmão. E eu provo. O IBGE identificou no PNAD do ano de 2018 que a maior expectativa de vida do brasileiro está na Bahia. Baiano não é preguiçoso. Baiano é inteligente. Enquanto está todo mundo se desgastando, o baiano descansa e é por isso que ele vive mais. Aí você está aí achando que baiano é preguiçoso, não, baiano é inteligente. Como bom baiano que sou, para mim paz é poder deitar numa rede, com um prato de camarão ao alho e óleo numa mão. Eita Deus! Na outra, um coco bem gelado, de preferência na beira da praia, sentindo aquela brisa do mar, assim, sabe? Vem dizer que você não sentiu vontade de dar um glória aí agora. Que crente não bebe não, se está bebendo é pecado, está errado. Mas come que é uma beleza, irmão. A gente come. Quando eu fui casar, interessante, pastor Alain, eu fui orçamentar o buffet do meu casamento. Aí eu fazia o primeiro orçamento, a pessoa dava o preço. Aí a pessoa olhava e perguntava assim: é para crente? Eu falava: é. Não, para crente é mais caro. Mas que preconceito é esse? Não, não é preconceito, não é porque crente come mais. E é verdade, a gente gosta de comer. Eu não sei o que é paz para você. Paz para você pode ser não ter contas a pagar, seus filhos estarem estudando nas melhores escolas, você está morando num apartamento próprio, ou numa casa própria, com a sua casa ou o seu carro quitado. Eu não sei o que é paz para você. Mas o que mais me chama a atenção é porque lá em Isaías capítulo 9, na profecia messiânica, o texto vai dizer:
que um filho se nos deu e um menino nos nasceu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Se você está prestando atenção na palavra, você percebeu que eu disse que no hebraico príncipe é o mesmo que dono. Ou seja, o nome dele é dono da paz. Se ele é dono da paz, ele oferece ela para quem ele quer. E quando Deus vai entregar a paz para alguém, ele não tem limitação para deliberar a paz sobre a vida de ninguém. Jeremias capítulo 33, o texto vai se discorrer. E a partir do verso 5, o texto vai dizer que a paz é a bênção mais completa que Deus pode oferecer a um ser humano. Porque paz é prosperidade, paz é alegria, paz é felicidade, paz é saúde, paz é segurança. Então levanta a sua mão aí, deixa eu ser profeta de Deus para você. Nessa noite, o Eterno está deliberando paz sobre a sua vida. O Eterno está deliberando paz sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Não sei aonde você precisa de paz, mas nessa noite você está sendo abastado de paz pelo Eterno. Receba paz. Aleluia. Aleluia. Paz. Outra coisa que me chama a atenção em Jerusalém, para concluir a mensagem, é a localidade geográfica em que a cidade estava. Ela ficava localizada no alto de um conjunto de montes, lá no cume. E eu encontro Moisés no Salmo 91, cantando e dizendo que nós estamos debaixo das asas do Onipotente, o lugar mais seguro que existe. Jerusalém era considerada a cidade mais segura da terra. Falar de Jerusalém é falar de lugar seguro. O que a gente mais procura na vida é segurança. A gente estuda, faz uma faculdade, passa num concurso público, porque a gente quer segurança financeira / material. A gente namora, noiva e casa, não por causa de outra coisa, a não ser segurança emocional / sentimental. A gente vem para a igreja para ter uma segurança espiritual de que salvos seremos e vamos para o céu. Tudo na vida se resume em buscar segurança. A gente sempre quer um lugar seguro. Compra a casa própria para que ela seja sua para o resto da vida e que você tenha um lugar para morar. É assim. E não há um lugar mais seguro para se estar do que debaixo das asas do Onipotente. É um lugar tão seguro que quando Moisés vai falar com o povo de Israel no deserto, a segunda geração, lá em Deuteronômio 11, ele vai dizer que o Eterno cuida de Israel, da mesma forma que uma galinha cuida dos seus pintinhos. Eu não sei se você já tentou, mas esse final de semana eu passei na fazenda e eu tentei. Eu fui mexer numa galinha que estava com os pintinhos debaixo das asas. Ela faltou virar uma onça, quase que eu não consigo pegar um pintinho. E é desse jeito que Deus cuida da gente. Está de fora Satanás, está de fora a doença, está de fora os problemas, está de fora a provação. Mas Deus está aqui com as asas te cobrindo e dizendo: aqui não toca, aqui não toca, aqui não toca. Você pode jogar a mão para o alto e liberar um grito de glória. Ah, meu Deus. Aleluia. Lugar seguro. Coloque-se em pé, por favor. Davi está orando no Salmo 23. E no verso 5 ele vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mas há uma incongruência no texto. Porque veja só, Davi começa dizendo: o Senhor é meu? O Senhor é meu? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que tem pastor? Hã? Não, fala mais alto aí, hã? Veja só, se Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, ele está se colocando na condição de uma? Então vamos lá, para e pensa comigo. Se ele começa o salmo se colocando na condição de uma ovelha, ele tem que terminar o salmo na condição de uma ovelha. Eu particularmente, por diversas vezes,
já vi ovelha em cima da mesa, bem assadinha, pronta para ser comida. Mas eu nunca vi ela se assentar à mesa para comer. Então é ilógico Davi, na condição de uma ovelha, pedir a Deus uma mesa. O que Davi está dizendo aqui no hebraico, tem como radical o termo carral. Carral fala de cume de monte. E a lógica está no fato de que Davi era pastor de ovelhas. A época em que Davi canta o salmo, ele está na campina de Moabe, escondido dentro de um buraco. A estação era o verão, período em que os pastores de ovelha tosavam o rebanho. Ao tosar o rebanho, por causa do calor, todo mamífero sua. A sudorese é intensificada. No suor sai o odor dos hormônios. E esse odor faz com que a ovelha se torne uma presa fácil para os seus inimigos. Davi sabia bem que o melhor lugar para uma ovelha estar, quando era presa fácil, era no lugar mais alto que existia. Calvino vai dizer que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Cristo. O problema é que já estou fechando a Bíblia. O problema é que nós estamos brigando por posições tão altas, mas tão altas, que estamos esquecendo da mais alta de todas elas, que é aos pés de Jesus. E nessa noite, Jesus quer te conduzir de volta aos pés dele. Eu estou falando é para crente mesmo. Jesus quer que você volte a estar diante dos pés dele, para que ele possa novamente te proteger dos males e dos adversários. Ele está preparando o lugar alto, ele está preparando o lugar seguro que você precisa. E pode ter certeza, pode até ser que a pandemia, essa praga maldita do coronavírus chegue lá na tua casa. Mas eu quero profetizar sobre você. Lá na minha ela chegou. Eu peguei 2 vezes. Não tive sintoma nenhum. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Pode até chegar, mas não vai gerar dano algum para você e nem para os teus. Eu quero profetizar sobre você o que está acontecendo lá na minha igreja em Goiânia. No meio da pandemia, meu irmão pega o microfone domingo passado e vai contar um testemunho. E ele diz, gente, e ele já tinha falado para mim, logicamente, a programação de faturamento da minha empresa por mês era para girar em torno de 700 mil. No primeiro mês da pandemia, ela caiu para 80. Ele veio me pedir uma oração desesperado, pastor, vou precisar demitir meus 4 funcionários. Nós oramos a Deus. Passaram-se quase 6 meses da nossa conversa. E ele estava lá contando testemunho. Pastor, a minha meta nesse ano era chegar em dezembro tendo faturado, pelo menos em um dos meses, a casa de 2 milhões. Ele contou o testemunho dizendo, os últimos 3 meses eu bati a casa dos 3 milhões. Eu tinha 4 funcionários, hoje ele tem 17, já está com processo seletivo para mais 6. O que você quer dizer com isso? Eu quero, levanta a mão aí, irmão, eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra profética, que no meio da pandemia a tua casa vai prosperar. Pode até ser que o mundo entre em crise financeira, mas a sua casa vai crescer, os teus bens se multiplicarão e as tuas tendas serão alargadas. Se você não crê, eu creio, a minha fé serve para você, então receba nessa noite. Aleluia. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Aleluia. A irmã que cantou aqui, esse vestido preto e branco, a senhora, pode ficar aí mesmo. Deixa eu só liberar algo de Deus sobre a sua vida. Eu vejo nessa noite como se houvesse na mão do homem papéis. Esses papéis estão parados. E Deus está dizendo para mim assim, Ismael, diga para ela nessa noite que eu vou dar encaminhamento a papéis. Eu vejo uma grande mão pegando nela uma caneta,
assinando os papéis e dizendo: diga para minha filha que nessa noite eu vou revolucionar não só a história da casa dela, mas também dos parentes que estão aguardando a resposta, mas o telefone não toca e vai tocar antes do findar desse mês. Deus te fará atender o telefonema. Alguns zeros. Feche os olhos, eu quero orar. Pai, nós entramos diante de tua presença nessa noite. Queremos exaltar teu nome por todos os benefícios que o Senhor tem nos conduzido e concedido. Nós te exaltamos e já te agradecemos por um momento em tua presença. E nessa noite eu quero deliberar algo especial sobre a vida da tua igreja. Eu não sei como os meus irmãos vieram aqui essa noite. Mas eu quero te pedir, Pai, se o problema deles é doença, o teu nome é Rafá, aquele que cura e que sara toda a enfermidade. Eu quero te pedir que a tua boa mão esteja estendida sobre a Assembleia de Deus aqui em Águas Claras. Eu quero te pedir que aonde houver enfermidade, que essa enfermidade seja curada hoje, pelo poder que há em teu nome.